Galera, o que eu quero de vocês nesse vídeo é que vocês ganhem segurança no que é uma reação endo, no que é uma reação exo, no que é que essas reações causam no meio, se o meio esquenta, se o meio esfria, qual é o efeito que ela causa, como é que eu represento essas reações. Então aquilo que parece fácil, às vezes pode nos complicar. Então a gente tem que ir junto, resolver todos esses problemas. Vamos nessa, vamos direto logo ao ponto, vamos lá. Cara, quando vocês pegarem, tá certo, uma ideia de reação e meio, pensem sempre na seguinte equação. Se eu pegar isso aqui, ó, reação mais meio, isso sempre vai dar o universo. Então, o que é o universo? É o somatório da reação e o meio que está ao redor dessa reação. Gente, o meio ele é muito maior, então quando eu vou medir temperatura, eu meço a temperatura do meio onde ocorre a reação. Por isso que é tão importante saber o que é que a reação causa no meio, porque a partir do que ela causou no meio, eu vou saber se ela é endo ou se ela é exo. Você vai, pô, Michel, tá meio confuso. Pois bora deixar claro. Vocês imaginem que essa reação ela libera calor. Bom, se ela libera calor, a gente diz que a reação que libera calor é uma reação exotérmica. Cara, se ela libera calor, o meio absorve esse calor. Então, o que é que vai acontecer com a temperatura do meio? Vai aumentar. E aí, muitas vezes a gente vê numa questão, uma reação ocorreu e percebeu-se aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura é de quem? Do meio, porque eu consigo medir a temperatura do meio, não da reação. Então, sempre que for falado aumento de temperatura, o abaixamento de temperatura é do meio. E a partir do meio, eu sei se a reação foi endo ou se ela foi exo. Vamos ver mais umas coisas legais. Se essa reação absorver calor, quando a reação absorve calor, a gente diz que o processo ele é endo. Beleza. Se ela está tirando o calor do meio, se ela está absorvendo o calor do meio, eu vou provocar abaixamento da temperatura do meio, ou seja, eu vou causar resfriamento. Um exemplo clássico, quando ocorre a evaporação do suor, a evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é endo e provoca o que no nosso corpo? Abaixamento da temperatura, impede que nosso corpo superaqueça. Então é um exemplo bem clássico. Agora sempre lembrem, reação e meio estão sempre em contato e a temperatura é sempre medida no meio. Outra coisa bem bacana, se a reação libera uma quantidade de calor Q, o meio absorve Q. Então esse calor é o mesmo, a quantidade de energia cedida é igual à quantidade de energia recebida, é o princípio da conservação da energia. Então a variação de energia do universo vai ser zero, variação de energia do universo vai ser zero. Eu sinceramente tenho uma preocupação grande com isso, não esqueça disso, tá? Toda vida que você ficar na dúvida, poxa, mas esquenta ou esfria, faça esse esqueminha que eu acabei de colocar aqui, se a reação é exo, o meio esquenta e a temperatura eu meço no meio. Então, imaginem vocês que eu pegue um becker com água e eu pegue álcool e coloque aqui dentro. Eu faço só isso aqui, ó. Coloquei o álcool. Gente, se alguém já fez isso e segurou, isso aqui começa a aquecer. Aí o que é que você percebe? Poxa, se está aquecendo, quer dizer que quando eu coloquei o álcool, que ele se dissolveu, ele liberou calor. Por isso que a minha mão está aquecendo, porque a minha mão está absorvendo esse calor que é liberado pela dissolução. Então, o processo de dissolução foi exo e causou o que em mim? Aumento da temperatura. Não é difícil, mas causa confusão. Vamos para um segundo momento. Ó, eu preciso aprender o gráfico e aprender a representar essas reações. Primeiro, vamos imaginar a representação. Se você tiver uma reação qualquer, e eu vou pôr aqui uma reação do tipo A mais B dando C. E eu digo assim, gente, a energia na química a gente chama de entalpia. Então eu digo que eu tenho essa quantidade aqui, essa barrinha de entalpia dos reagentes. E eu vou ganhar energia. Se eu ganho energia, a minha energia vai aumentar, então a minha barrinha vai aumentar. Se a minha barrinha vai aumentar, qual é a conclusão que tu tira? A entalpia dos produtos ela é maior do que a entalpia dos reagentes. Por quê? Porque eu ganhei energia, então a minha energia aumentou. Se a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes, o ΔH é produto
menos reagente. Se o produto é maior, esse ΔH aqui ele vai ser maior do que zero. Então, sempre que você olhar para uma equação e vier escrito lá que o ΔH ele é maior do que zero, qual é o significado disso? Que o processo é endotérmico, que a reação ela absorve energia. Vamos mais um pouquinho. Vou tirar isso daqui, a gente tira e vamos analisar como é que eu escrevo uma equação desse tipo. Ó, aparece lá A mais B dando C e vem ΔH igual a mais 20 kJ. Significado disso? A reage com B, como vocês estão vendo aí, ó, produz o C e absorve 20. Ou então a outra maneira de ler, A reage com B, produz o C e no fim eu tenho 20 kJ a mais, ou seja, eu ganhei 20, eu tenho mais 20. Mais quer dizer adição, então a energia foi adicionada. Então, quando o ΔH é positivo, eu estou ganhando essa energia. Beleza, vamos mais um pouco. Outra maneira de representar é a seguinte, A mais B mais 20 kJ dando C. Aí tu vê, poxa, qual é a representatividade disso? Se eu tenho A, aí ele reage com B, ó, aqui ó, ganha 20. Adiciona 20. Se o reagente está ganhando 20, a energia vai subir. Então o processo é endo. E às vezes, para dificultar, como isso é como mais ou menos como se fosse uma equação matemática, eu passo o 20 para o outro lado. Poxa, se eu passar o 20 para o outro lado, a coisa vai ficar assim, ó. A mais B dando C menos 20 kJ. Não se deixe levar. Se tiver dentro da equação, coloque sempre do lado do reagente. Se eu colocar do lado do reagente, eu enxergo o que está acontecendo. Se tiver do lado do produto, passo para o lado do reagente, que aí fica muito tranquilo, beleza? Vamos olhar para o gráfico. Quando vocês olham para esse gráfico, uma coisa que é bem nítida, o reagente está aqui no início e o produto está aqui no final. Vocês podem ver que isso aqui é o eixo da energia, o eixo das ordenadas, e que a minha energia está aumentando. Gente, quantas e quantas questões bobas caem na prova só para você dizer quanto é o ΔH, quanto é essa variação. Dá para perceber o quê? Que a variação é isso aqui, ó. É eu sair do reagente e chegar no produto. Quanto é a energia do reagente? 10. Quanto é a do produto? 30. Então, quanto foi essa variação? Cara, essa variação a gente já estava usando. Essa variação ela vai ser igual a mais 20. Então, eu tenho que ganhar 20. Só para não deixar passar, já que está aqui no gráfico, esse pontinho que está aqui, alto, é o famoso complexo ativado. É o estado intermediário entre o reagente e o produto. E para sair do reagente até o complexo ativado, aí não é ΔH não. Aí eu preciso da energia de ativação, que nesse caso teria que valor? Eu vou ter que sair do 10 e eu vou ter que chegar no 60. Então esse valor aqui vai ser igual a 50. Perceberam como é uma coisa fácil? Vamos analisar a exotérmica. Ó, você chega na exotérmica, eu coloquei aí um gráfico qualquer, mas primeiro eu queria que a gente tivesse a representação das equações. Vocês podem perceber aqui, ó, que nesse gráfico os reagentes, eles estão aqui e os produtos estão aqui e que a energia está caindo. Eu estou perdendo energia. Se eu estou perdendo energia, a energia vai ser liberada. Então eu vou sair, ó, vocês podem ver, daqui para cá. Estou perdendo a minha energia. Se eu estou perdendo, o processo é exo. Como é que eu calcularia esse ΔH aqui? O ΔH vai ser a entalpia dos produtos, que é menos 965,4, menos a entalpia dos reagentes, que é menos 75. Se vocês fizerem essa conta, que não é uma conta complicada, de maneira fácil, eu encontro que esse ΔH aqui, ele vai ser igual a menos 890,4 kJ. Percebam o menos aqui, indicando que o processo é exo. Gente, como é que eu teria representações para essa reação? Eu vou representar, em vez desses reagentes, com A mais B, tá? Então, eu vou me despreocupar desse gráfico. Eu só quero que vocês entendam que se o gráfico for subindo, é endo. Se o gráfico for descendo, é exo. E vamos nos despreocupar um pouquinho. Eu vou tirar o gráfico daqui, ó. Tirando essa situação,
tira o gráfico e vamos ter uma página limpa e vamos pensar assim. Se eu disser que eu tenho A mais B dando C e aparecer assim, ΔH igual a menos 80 kJ. Como é que tu lê? A reage com B, produz o C e libera 80. Ou seja, ESO. Ou então, A reage com B, produz o C e no final eu tenho 80 kJ a menos. Se eu tenho 80 a menos, se eu perdi 80, o processo foi ESO. E se eu passasse para dentro da equação, que é onde eu quero que vocês tenham o maior cuidado, eu tenho A mais B menos 80 dando C. Vamos ler, sempre ler sem preguiça. O que é que significa? A reage com B, perde, ó, menos. Menos quer dizer que você vai subtrair, vai tirar 80 para produzir o C. Se eu estou tirando, se eu estou perdendo, quer dizer que o processo foi ESO. E se ele pegar esse 80 e jogar para o outro lado? Aí eu passaria a ter A mais B, dando C mais 80 kJ. Então são três formas de representar, onde eu peço que vocês tomem cuidado com essa última, ó. Toda vida que vier o calor dentro da reação nos produtos, passe para os reagentes, para que você possa analisar mais fácil. Agora vamos ver uma aplicação do que a gente aprendeu. Olhem só, se eu criasse uma situação assim, eu vou dizer que eu tenho uma substância, um sal qualquer, NaX, que eu não digo quem é, mas eu digo que esse NaX, quando ele entra dentro da água, dando Na+, e dando X-, ele libera calor, ou seja, a dissolução é ESO. Eu tenho um processo de dissolução ESO. Aí eu coloquei ele dentro de um recipiente. Aí vocês imaginam que eu tenha o recipiente aqui e que eu tenho uma pessoa segurando aqui o recipiente. Assim, ó. Essa é a visão. Tá segurando. Aí ele colocou o sal. Se ele der a equação, você viu que o ΔH é menor do que zero, ele coloca o sal lá. Aí ele pergunta qual é a sensação térmica que essa pessoa vai ter. Qual é a sensação térmica que uma pessoa dessa vai ter? Se o processo aqui foi ESO, vai liberar calor. Se vai liberar calor, vai aumentar a temperatura. Ela vai ter uma sensação térmica de aumento da temperatura. É a mesma coisa daquelas questões super clássicas, quando o cara fala de compressa quente, compressa fria. O que diabo é uma compressa quente, uma compressa fria? Como é que aquilo lá funciona? Vocês imaginam? Aqui de forma bem simples mesmo, bem grosseira, que eu tenho uma compressa. Aí eu comprei numa farmácia a compressa, aí tem umas compressas que assim que se aperta, ela gela no instante. Gente, se ela gela super rápido, vocês imaginam que eu estou pegando aqui, ó, tô pegando na compressa, tô segurando a compressa, apertei, minha mão gelou. Gente, se a minha mão gelou, é porque foi tirado o calor da minha mão. Então, o que aconteceu dentro da compressa foi endo. Se foi endo, provoca abaixamento da temperatura. A gente costuma chamar isso aí de cold pack, né? Que são pacotes frios. Já se a minha mão aquecesse, quer dizer que haveria liberação de calor. Acontece isso em alguns tipos de luva, onde o pessoal usa magnésio reagindo com água, que libera calor e deixa as mãos aquecidas. Então, se a reação for ESO, causa aquecimento. Se a reação for endo, causa resfriamento. Teve dúvida? Volta para o comecinho do vídeo, naquela história. ESO e o meio, endo e o meio. Sempre lembrando, a temperatura eu meço do meio. Não esqueça isso aí não, que você vai se dar super bem, viu? Abraço grande e até o próximo vídeo. Valeu demais!